Olá! Hoje vamos mergulhar numa passagem bíblica fundamental, sabe? E bem controversa. Gênesis 17. A gente tem o texto bíblico, claro, mas também fontes como o livro de Jubileus, os evangelhos de Tomé e Filipe, e uma análise crítica bem interessante que desafia as leituras mais tradicionais. Nossa conversa vai focar na aliança com Abraão, a mudança de nomes, a ordem da circuncisão e, bom, as questões que tudo isso levanta, né? Ok, vamos tentar entender melhor isso então. Certo. O ponto de partida é quando Deus, aqui chamado El Shaddai, né? Ele aparece a Abrão, que já tinha 99 anos, e logo um detalhe interessante, El Shaddai é muitas vezes ligado aos Elohim. Elohim, esse termo é plural em hebraico, não é? O que isso sugere aqui? Exato, plural. E a análise crítica que a gente está usando, ela aponta que isso pode indicar talvez uma visão mais antiga, não de um Deus único, sabe? Isolado, mas talvez uma corte divina ou um ser poderoso entre outros. Tem paralelos com pactos de deuses sumérios, por exemplo. Não aquele monoteísmo rígido que veio depois. Entendi. E logo depois vem a mudança de nomes. Abrão vira Abraão, que significa pai de muitas nações, e Sarai vira Sara. Sim, e isso, tipo assim, não era só um detalhe, sabe? No mundo antigo, Egito, Babilônia, receber um nome novo podia ser uma iniciação, marcava um novo status, um pertencimento. Era quase como sei lá, um rebranding divino, para marcar um novo destino. Faz sentido. E aí a gente chega no coração da aliança ali, o sinal físico, a ordem da circuncisão. Para Abraão e para todos os homens da descendência dele, aos 8 dias de vida. Uma ordem bem explícita. Pois é, e aqui as interpretações, nossa, divergem bastante. A análise crítica sugere olhar para a circuncisão como um sinal de submissão mesmo a essa entidade, El Shaddai. E o fascinante aqui, sabe, é que o livro de Jubileus, que é um texto judaico antigo, mas que não entrou na Bíblia hebraica padrão, ele reforça essa ideia de obrigatoriedade. Diz que essa lei estava escrita nas tábuas celestiais. Tábuas celestiais! Uau! Mas parece que nem todo mundo via assim, né? E as fontes gnósticas, por exemplo, que elas dizem? Ah, sim. Aí a coisa vira completamente. Textos como o Evangelho de Tomé, o de Filipe, eles vêm de círculos gnósticos. E para eles, a circuncisão era inútil, até negativa. Seria uma imposição do demiurgo. Demiurgo, essa figura é importante no gnosticismo, né? Quem seria ele? Na visão gnóstica, o demiurgo seria um criador inferior. Meio artesão cósmico, talvez um pouco falho, sabe? Focado em regras materiais, controle físico, e não o Deus supremo, espiritual, transcendente que eles buscavam. Então o sinal que para uns era sagrado, para os gnósticos era a marca de uma divindade menor. Uma inversão total de significado. Que contraste impressionante. E a história ainda complica mais com Ismael, né? O texto diz que Abraão ri quando houve a promessa de um filho com Sara, já idosa, e aí ele pede que a bênção vá para Ismael. É aqui que fica bem interessante. Exato. Ele ri e pede por Ismael, e Deus responde que sim, vai abençoar Ismael. Ele vai ser grande. Mas a aliança principal, o pacto mesmo, vai ser com Isaac, o filho que viria de Sara. Ismael, que era filho de Agar, a serva egípcia, ele fica de fora dessa linha principal do pacto. Essa exclusão assim tão direta, só por causa da mãe, isso não levanta umas questões sobre, sei lá, justiça divina? Levanta, e muito. Isso levanta uma questão importante. A análise crítica que estamos usando foca nisso. Como uma entidade que se diz justa pode ser tão seletiva, excluindo um filho? Isso mexe com ideias de justiça universal e toca em debates teológicos que duram até hoje, né? A questão da escolha divina versus justiça. Ou mesmo como o judaísmo vê isso como a base da sua identidade, fundada nessa aliança específica com Isaac. Entendi. É complexo. E apesar do riso e de tudo, o texto mostra que Abraão obedeceu na hora, né? Circuncidou a si mesmo, Ismael, todos os homens da casa. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças,
O que essa análise das fontes nos mostra sobre Gênesis 17? Parece que surge um retrato de uma aliança bem específica, seletiva, marcada por um ritual físico, de sangue, que é visto de formas completamente opostas. Exatamente. A análise sugere que essa entidade YHW ou El Shaddai, nesse texto específico, age de um jeito parecido com outros deuses antigos, exigindo pactos, selados com rituais físicos, estabelecendo linhagens escolhidas. A circuncisão pode ser vista não só como símbolo, mas como um marcador antigo de submissão a essa divindade. E a aliança em si parece condicional, sabe? Baseada em pertencer a um grupo específico, não é algo universal. Isso nos leva a uma reflexão final, que a própria análise crítica provoca. Se a gente considera essas visões alternativas, tipo agnóstica, que associa essa figura ao demiurgo, e a natureza tão física, explícita desse pacto, que imagem dessa divindade surge para a gente? A fonte até questiona, né? Uma entidade divina que se diz universal realmente exigiria um sinal físico assim, tão invasivo como a mutilação genital, para provar a lealdade? Fica a pergunta sobre a natureza dessa divindade e sobre os fundamentos das identidades que se construíram em cima desse pacto tão particular.